Boa tarde, eu sou o Jonatas Pedroso dos Passos, do segundo APC, e vou estar falando das propriedades coligativas. As propriedades coligativas são as propriedades do solvente que se modificam na presença de um soluto não volátil e que dependem apenas do número de partículas do soluto. As propriedades coligativas são aquelas que percebemos quando é adicionado um soluto não volátil a um solvente. A intensidade com que essas propriedades apresentam-se depende somente da quantidade de partículas no soluto na solução, mas não depende da natureza do soluto. Os solutos voláteis podem ser moleculares ou iônicos. Um exemplo de soluto não volátil molecular é o açúcar, que vemos na forma de cristalzinhos brancos porque milhares e milhares de moléculas estão bem unidas, formando assim esses cristais. Mas quando dissolvemos o açúcar em água, suas moléculas se separam e ficam isoladas. Por isso, não conseguimos visualizá-las, mas as moléculas estão lá, dissolvidas na água. Agora, um exemplo de um soluto não volátil deixa eu ver aqui. Não volátil é um iônico. Não volátil iônico é o sal, o cloreto de sódio, né? Cujas fórmulas unitárias estão também unidas, formando aglomerados iônicos de estrutura geométrica bem definidas, que são chamados de retículos cristalinos. Mas ao ser colocado em água, o sal reage com as moléculas dela, tendo seus íons separados. Ocorre uma dissociação iônica. Assim, os íons ficam dispersos na água e também não são vistos a olho nu. Agora eu vou falar das 4 propriedades coligativas: a tonoscópia ou a tonométria. O efeito tonoscópico é a diminuição da pressão de vapor de um líquido quando um soluto não volátil é adicionado a ele. Quando preparamos uma mistura de água e açúcar, por exemplo, as moléculas de açúcar dissolvem-se porque são polares com as moléculas, né? Agora vamos falar aqui da ebullioscópia ou ebuliometria. O efeito ebullioscópico é o aumento do ponto de ebulição de um líquido quando adicionamos um soluto não volátil a ele. Por exemplo, como a imagem no início mostra aqui, né? Quando temos a água fervendo, ou seja, que atingiu o seu ponto de ebulição, 100 graus Celsius ao nível do mar, e adicionamos açúcar à água para de ferver na hora, ou seja, a temperatura de ebulição aumentou. Isso acontece pelo mesmo motivo mencionado para o efeito tonoscópico. É a interação entre as moléculas do solvente e do soluto dificulta que a molécula passe para o estado de vapor. Por isso, é necessário adicionar mais energia na forma de calor para que a solução entre em ebulição. A crioscópia ou cométria. O efeito crioscópico é a diminuição do ponto de congelamento de um líquido quando um soluto não volátil é adicionado a ele. Por exemplo, em lugares frios, as águas dos mares formam uma camada de gelo somente na superfície, porque ela é formada somente por água. Já a parte líquida fica abaixo do gelo, não se congela, porque além de ser um gelo, é um isolante térmico natural. Essa água possui vários sais dissolvidos, que diminui o ponto de congelamento. A osmocopia, o fenômeno da osmose, ocorre quando colocamos um solvente puro e uma solução, ou duas soluções com concentrações diferentes, separados por uma membrana semipermeável.